Porque o Fluminense vai disputar a final da Libertadores, se não ganhar, ele pode ficar sem vaga para o ano que vem. Né? Já perdeu para o Botafogo. É normal que o time tenha uma relaxada, assim, quando está perto de uma final, mas é bom ter cuidado, né? E o pessoal reclamando muito, mas o árbitro está mantendo ali a marcação do penalidade máxima. Né? Vamos já informar. Saindo o gol, a gente já informa para vocês aqui. O pessoal reclamando muito ali, um bololô na área. Fiquei muito convencido do pênalti, não, mas está marcado o pênalti. E o Diniz fazendo gesto ali para olhar o VAR. Vou até colocar aqui para vocês aqui, ó. Vou colocar algumas estatísticas aqui para vocês verem aqui, a gente poder até falar um pouquinho sobre os jogos. Vou botar os números do SofaScore aqui na tela. O aplicativo SofaScore. Aqui no cantinho você vê, ó. Fluminense, 71% de posse de bola, 5 finalizações contra 4 do Corinthians, no gol 2 para cada lado. Mas o Corinthians mais efetivo, né? Você vê grandes chances de gol, o Corinthians teve 2, perdeu 1, contra-ataques 2. Nos quesitos assim, de jogadas de perigo, o Fluminense abaixo. Vamos botar aqui também no Cruzeiro e Flamengo para ver como foi, né? Como foram os números desse jogo, Cruzeiro e Flamengo. O Flamengo teve 57% de posse de bola, o Cruzeiro finalizou 12 vezes, o Flamengo finalizou 9. Olha que coisa curiosa, 5 arremates no gol do Cruzeiro, 2 do Flamengo, os 2 gols. O Flamengo só finalizou no alvo 2 vezes. Teve um grande índice de aproveitamento. Aliás, sofrer mais finalizações do que finalizar tem sido uma característica do Flamengo que continuou hoje com o Tite. Aí você vai vendo aqui, para fora, o Flamengo finalizou 6, o Cruzeiro 4, 3 chutes bloqueados do Cruzeiro, 1 do Flamengo, e por aí vai. As faltas, 20 do Cruzeiro, 11 do Flamengo, números aqui do SofaScore, o aplicativo aqui para a gente compartilhar. Se quiser fazer um download, é só você acessar nas minhas redes sociais, que sempre tem lá o link para você fazer um download do aplicativo SofaScore. Vai bater o Fábio Santos, né? O Corinthians pode fazer 3-1 com 32 minutos de jogo no primeiro tempo do Maracanã. Pode ser o 4º gol do jogo ainda na primeira etapa. Que loucura, hein? Fábio Santos está na marca do pênalti a bola, ele e o Fábio Santos dificilmente perde pênalti, marcou contra o Flamengo no empate 1-1 recente, bateu e é gol. 3-1 Corinthians no Maracanã sobre o Fluminense. Então, continuamos aqui, já li o Flávio, agora vamos então à mensagem do Wanderson Souza. Boa noite para você também, Wanderson. Eu não vejo muita perspectiva em boa parte desse elenco do Flamengo, principalmente dos principais jogadores que entram e não agregam nada. Vamos ver se o Tite recupera alguns atletas também. Arthur Loz Herédia, membro do canal. O Tite mostrou arroz para mudar o time durante o jogo apenas com 1 ou 2 posicionamentos alterados. Fora defensivamente, que já tem uma pitada de sal. Eu também achei isso. O time muito mais seguro na parte defensiva. Alexandre Bodô. Infelizmente, o Flamengo não conseguiu não ganhar nada desse ano. O responsável desse papel é a diretoria do clube. Acho que os jogadores também, né? Os jogadores também. A derrota para o Fluminense do Campeonato Carioca, na minha opinião, foi muito mais culpa do time do que do Vitor Pereira. Aquele 4-1, o comportamento do time foi ridículo. E na Libertadores, a derrota para o Olímpia entra na conta do Sampaoli, mas entra muito na conta dos jogadores. Como o comportamento deles no Maracanã, quando venceram por 1-0, não tiveram apetite por um placar mais elástico contra um time que é inferior, claramente inferior. Por exemplo, e na Copa do Brasil também, teve mais erros do Sampaoli no jogo de ida. Ainda assim, muitas atuações ruins, muitos jogadores abaixo. Tá? Acho que a diretoria tem culpa, mas também tem culpa técnico e tem culpa jogadores. Jogadores do Flamengo muito mal. E caramba, olha, outra vez a bola na pequena área e o Fluminense tentando sair jogando e o Corinthians colocando 6 jogadores ali na área ou nas imediações da mesma. Thiago Prado Mourão, time mais consistente, mas meu goleiro doido para entregar. Eu acho que pode ser também uma questão de falta de ritmo, né? Ele ficou muito tempo sem jogar, essa foi apenas a 5ª partida. Mas tem que ficar atento a isso, né? Tá batendo muita roupa o Rossi. Uma rodada quase perfeita para o Flamengo, o Tia Santana é de fato. Só não foi melhor porque o Santos perdeu. Acabou agora o jogo 3-1 para o Bragantino. Se o Bragantino tivesse empatado, por exemplo, o Flamengo poderia ocupar a 2ª colocação, mas já melhorou bastante a classificação. Fabiano Walter, terminada a Copa do Brasil, o Flamengo estava em nuvens negras e o Palmeiras anunciado favorito para chegar à final na Libertadores. 2 semanas depois, tudo diferente. Fabiano, muito boa a sua observação, como de hábito. E aí entra o seguinte, né? Muita gente estava analisando o Palmeiras, mas olhando pouco para o time do Palmeiras.
Eu venho dizendo, não é de hoje, você sabe que você me acompanha, que o Palmeiras vem jogando mal. O Palmeiras vem fazendo poucos gols e agora está numa sequência de 6 jogos sem vencer, com 4 derrotas seguidas no Brasileiro. Os outros 2 jogos são os empates com o Boca, nesse bloco de 6 partidas. E o jogo anterior que venceu, sobre o Goiás, em casa, 1-0, foi aquele jogo do gol do Breno Lopes na última jogada da partida, que foi uma jogada de uma falta cobrada, e ele conseguiu aproveitar o cruzamento ali, um bololô na área e fez o gol, e uma falta que não houve. Era um lateral, bandeira deu lateral, o juiz inventou ali uma falta. Dessa falta, batida pelo Veiga, se não falha a memória, o Breno fez o gol. Depois comemorou daquela maneira, que a torcida estava reclamando dele, ficou um mal-estar. Quer dizer, quase não ganha aquele jogo. Mas um pouco eram 7 jogos sem vitória. O Palmeiras vem mal, não é de hoje. Então, esse raciocínio, não, o Palmeiras é favorito, é um raciocínio muitas vezes raso, automático, sem observar os jogos em si. O mesmo eu falava do Botafogo antes daquela vibe ruim do Botafogo. Eu vinha alertando, o Botafogo está tropeçando, quase perdeu para o Santos, poderia perder para o Cruzeiro, tomou sufoco do São Paulo, reserva. E depois entrou numa vibe ruim, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Atlético Mineiro. Começou com resultados ruins, agora recuperou, ganhou do Fluminense, ontem não jogou bem. A gente tem que olhar os jogos. O Palmeiras também não vinha bem. Sabe, o fato do Flamengo estar eliminado não faz o Palmeiras jogar bem, né? Uma coisa não está relacionada com a outra, mas muita gente analisa futebol mais ou menos dessa maneira. É bem curioso isso. João Paulo Jussara com a gente, não mandou mensagem. Também com a gente aqui o Leonardo William, que é membro do canal. Achei que o time fez um jogo muito seguro e com vontade. Mas para voltar a acreditar nesses jogadores, tem que fazer muito mais. Sem dúvida, sem dúvida. Foi só um pequenino passo que esses caras têm que dar para conquistar de novo a confiança do torcedor. Rodrigo Davi, você não acha que essas renovações fora de época mereceriam uma investigação profunda desses contratos, comissões? Não estou acusando ninguém, mas é muito estranho. Isso cabe aos poderes do clube. Tem conselho deliberativo, tem conselho fiscal. Se achar que tem alguma coisa a investigar, cabe a eles. Jonathan Soares, será que o Rodrigo Caio não entra nunca dos jogos? Tem dedo da diretoria nisso para não renovar em caso de boas atuações? Não, ele não vai renovar. Não tem dedo, não. É opção do técnico. Hoje foi opção do Tite. Talvez, se fosse do lado direito, ele colocasse o Rodrigo Caio, que joga mais para aquele setor do campo. Enfim. Mas era o São Paulo que não queria usar. E não tem nada a ver com a diretoria. Até porque a gente sabe, embora ninguém vá falar, a gente sabe de apuração de bastidor, que a decisão do Flamengo é não renovar com o Rodrigo Caio. Tá? Mas isso pode até mudar se ele tiver chance com o Tite jogar bem, é um fato novo. Hoje não, já não é de hoje. Quase ele foi para o Cruzeiro, inclusive, mas acabou não se acertando. O Flamengo ia pagar até parte do salário, se ele tivesse feito acordo com o Cruzeiro. Justiniano Meia, até que ponto o jogador extremamente vaiado deve ser mantido em campo? Ou essa situação é irrelevante? Depende do jogador. De repente o cara está sendo vaiado porque a torcida está pegando no pé sem motivo nenhum, o cara está lá em condições de fazer uma boa atuação. Não dá para usar uma regra fixa para isso.